Anteriormente, embora fazer um curta. O filme de super-herói já tinha dado no saco. Que mostra como o Tarantino também inspirou o Deadpool. E é por isso tudo que pra mim esse X-Men Apocalipse é um dos piores filmes de super-heróis de todos os tempos. O X-Men sempre teve aquele negócio de minoria, ele tratava com minoria, falava, tinha aquela analogia com homossexual, com o negro. Agora mudando totalmente de estúdio, vamos falar de Batman vs Superman. Então vamos começar pelo Bruno aqui, vamos. Bom, o Batman vs Superman foi um filme que me decepcionou de muitas maneiras. Por exemplo, desde os trailers, já dava pra ver que tava fora da história do Cavaleiro das Trevas. Já tinha muito personagem e o Lex Luthor tava completamente diferente do que nós já estávamos acostumados. E pra pior. E um Lex Luthor que também não fazia sentido. Já aparecia o Apocalipse fazendo referência à morte do Super-Homem e um prelúdio de Liga da Justiça. Então foi um filme que me decepcionou bastante. Não gostei da direção, não gostei de várias coisas durante o filme. E, bom, é basicamente isso. Bom, vamos lá. O filme que também é dirigido pelo mesmo Zack Snyder que fez esse filme aqui, o Homem de Aço, que é um filme bem marromeno. Enfim, aí depois... Quem admira até a Fox, a Warner, deixar esse cara no comando, o cara que fez o filme. Pode ser, muita gente gosta desse filme, Homem de Aço. Eu gostei muito na época, mas hoje em dia... Só que não é o Zack Snyder não era o cara pra comandar. Já vamos acrescentando isso de início. O Zack Snyder ele pode até ser um ótimo diretor de estética. Com certeza. E de estilo, mas o problema, primeiro, ele não sabe evocar emoção e ele não é um bom diretor de atores, na minha opinião. Com certeza. Ele é um... A visão que eu tenho do Zack Snyder às vezes é de que ele é meio que um adolescente que se importa mais com o estilo do que com substância. Sim. Ele seria tipo o Jim Lee na época dos anos 90 de super-heróis, só se portava em desenhos em vez de boas histórias. Uma comparação, né? Uma comparação ok, tá? Então, e aí, o problema do filme é o seguinte, é uma aposta arriscadíssima. Quer dizer, arriscadíssima não, é uma aposta que se espera há muito tempo. Porra, Batman vs Superman, dois dos maiores ícones da história da cultura pop, e no mesmo filme pela primeira vez no cinema. O que custava fazer direitinho, né? Cara, e o problema do filme... Era o baú de ouro da Warner. O problema do filme, além da direção do Zack Snyder, que priva muito substância e impõe um tom sombrio, só que artificial, a meu ver, não com a mesma eficácia do Christopher Nolan na trilogia do Batman, esse filme aqui, pra mim, o grande problema desse filme é querer fazer de uma vez só o que a Marvel fez em anos. Que é tentar servir como um trailer da Liga da Justiça, sendo que os personagens nem tinham sido apresentados. Então muita coisa no filme só dispersa, fora de hora. Mulher Maravilha. E tem muitas cenas no filme, tem muita sequência de sonho que não serve, que só cansa e só faz sentido talvez pra quem lê o quadrinho, não sei. E cara, pra mim esse filme tem muitas cenas que parecem mais trailers pra um filme da Liga da Justiça. É como se o próprio filme... que só o fato de trazer o Batman e o Super-Homem de uma vez só, já é uma coisa muito importante. É como se o próprio filme se visse com um certo menosprezo, como se ele se encarasse como um subproduto, digamos assim. E é isso, além de ser um filme longo, tem seus bons momentos, as cenas de luta são legais e tal, o Ben Affleck surpreendeu atuando como Batman, embora eu particularmente não tenha gostado muito da composição do personagem no roteiro. Mas é isso, é um filme que me deixou preocupado com o futuro da Warner. Esse é um filme que eu já não estava tão ansioso, porque logo de início, eu não vou falar mal dele, mas eu não gosto do Zack Snyder. E outra coisa que me assustou muito foi ter muito personagem. Isso assustou todo mundo, cara. O que ele vai fazer? E isso teve o mesmo problema do X-Men que eu tinha dito. Ele faz fanservice desnecessária, cara. Ele quer fazer fanservice demais. Ele faz... A gente não... O fanservice que é o que eu falei. O que adianta você fazer fanservice? A gente não vai gostar, era mais fácil se você não fizesse, cara. E outra coisa, o grande problema desse filme é porque o Zack Snyder, querendo ou não, cara, a gente quer ver filme de super-herói, a gente quer ver filme colorido, cara. É Batman, é Superman, entendeu?
É DC, cara. Mesmo tendo aquele... Tinha que ter aquele contraste do sombrio do Batman com o Superman, que é que é aquele cara mais colorido, cidade mais colorida que Gotham. E a gente queria esse contraste. E aí você traz dois super-heróis, que um era pra ser o mais divertido e o outro mais sombrio, e você contrasta em dois personagens já sombrios. Entendeu? Isso não era isso que a gente queria. É um ver. filme sério de maneira artificial. Até todo o contexto do... Aproveitando o gancho que você falou, tem todo o contexto do Super-Homem, que representa os Estados Unidos. É um herói, é um super-herói que representa basicamente os Estados Unidos. Com a super força, a superpotência, aquela coisa toda alegre, toda acolhedora. E de qualquer forma é o primeiro super-herói. Como é que você perde a oportunidade? Isso é uma desonra, é ridículo. Você perde a oportunidade de fazer com esse filme porra, esse filme era pra ser o mais, cara. O Zack Snyder não tá pronto e nunca vai estar pra assumir o cargo de fodão lá dentro desse. Eu gosto de alguns filmes do Olha, Zack o que eu tenho a dizer sobre... Primeiro eu vou falar sobre o Homem de Aço, o primeiro. O que acontece? Eu assisto esse filme, cara, na metade eu não aguento de tão chato que é, e eu avanço esse filme. O segundo, que eu posso chamar de... Que nem é o segundo, é um outro filme de dupla, que é o Batman vs Superman. O outro lado é que era pra esse filme ser a continuação desse filme. Homem de Aço 2. Tudo começou com uma ideia nos anos 2002 com um fan trailer de Batman vs Superman. Aí todo mundo viu aquele trailer, achou que aquilo era real e ficou batucando essa ideia durante anos. Até tem easter egg no Eu Sou a Lenda, que aparece um trailer, um pôster do Batman vs Superman. Mas voltando ao caso, o segundo filme eu comecei a gostar, a cena do Batman, dos pais do Batman morrendo, tudo bem que já é cansativo, mas me fez tirar uma lágrima. Eu acho boa demais, só eu não gosto do cabeça de cuia lá. Mas... Cara, eu não concordo não, porque... Não, esse é cabeça de cuia é legal porque é uma citação ao Frank Miller. Não, a questão é porque estava idêntico ao HQ, só por causa disso. Essa daqui também, essa daqui, como vocês podem ver. Mas assim, o que eu posso dizer? O Super-Homem nas HQs com sua morte... Na sua morte... Que é uma puta história. É uma puta história. É o seguinte, ele é um cara estabelecido e quando ele morre, faz uma comoção não só nacional... E da comunidade super-heróica, como também na vida real também isso refletiu. Isso passou no Jornal Nacional, cara. Aí chega o Zack Snyder, faz um filme que o cara não tá nem na Liga da Justiça, o público é dividido em opinião do Super-Homem. Porra, na HQ todo mundo ama o Super-Homem. E na morte dele surgiu inspiração. Isso aí a morte dele foi tosca, cara. Sim, foi automático, foi obrigatório. E também, o jeito que ele morreu, o que fez ele morrer, a pessoa podia... até Mulher Maravilha podia ter substituído no lugar dele numa cena específica. Exatamente. Sim. O roteiro é cheio de... E se fala que o Apocalipse parece o ET do Panamá. Roubou minha piada. Canalha. Traíra. Enfim. E uma cena específica... Spoiler! A gente já falou muito spoiler. Spoiler! Lex Luthor está na cadeia, ele começa a batucar, a falar sobre uma chegada que se refere a Darkseid. E então ele fala, os sinos estão tocando, din din din. Cara, isso na hora você remete a quem? O Crazy Frog, aquela música din 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 din. O Jesse Eisenberg vai ser indicado ao Framboesa de Ouro, com ele vai certeza. estar na Liga da Justiça. E outro grande problema desse filme são os cortes desse filme. A montagem. Não é nem isso. Eles cortaram tanta cena, esse filme, cortou mais tanta cena, que muitas cenas perderam sentido. Como essa que o Luiz falou, que ele tá falando, eles estão chegando, teria uma cena dele na nave que apareceria o tio do Darkseid avisando sobre a chegada. E você não entende, com várias cenas do filme. E esse é um grande furo, que transforma em furo, como o Guedes disse aqui. Olha só, no Cavaleiro das Trevas, o confronto entre o Batman e o Superman era uma alusão ao Estado versus o povo. Sim, com certeza. No filme, a luta é legal, mas é um filme sobre... Pra mim, a definição desse filme é um filme sobre dois babacas brigando por motivos idiotas.
Só isso que é o filme, cara. E a versão estendida... E tem a versão estendida do filme. O que é mais esperançosa pra diminuir... É assim, o filme continua sendo meio que ruim. Porque eu acho que não tem como salvar o não, filme, a versão estendida salva. Não vai salvar, mas que vai explicar a cena nesse sentido, vai melhorar um pouco. Mas o cocô já foi feito. Mas uma cena específica... Por exemplo, uma cena que não tem como melhorar é a amizade repentina deles. Muita gente na internet tá falando que, mas o Batman, quando ouviu o nome Marta, finalmente entendeu que o Superman é humano. Caceta. Segundos antes ele tava girando o Superman, dando porrada nele, falando que os seus pais te criaram pra ser assim. Quem que é? Isso vai entrar na missão final. Alô? Vai dizer que é sua mãe lá embaixo. Microfone. Estou no meio da gravação, mano. Cara... Caralho, muito bom. Peraí. É pra quê? Um segundo. É porque tem comida lá. Opa! Agora Daqui a pouco a gente vai. Peraí. Não faz sentido ele esquecer tudo de uma vez e... Vai, fala. Eu queria falar uma coisa. Tem uma cena... A cena que o Batman acende o bate-sinal pra chamar o Super-Homem. Aquela edição é tão mal feita que você dá a entender que o Batman fica esperando o Super-Homem enquanto o Super-Homem tá resolvendo o troço lá com o Lex Luthor. Ele fica lá esperando na chuva, olhando pro céu lá. Porra, o troço é pra ser instantâneo. É montagem, o que provavelmente aconteceu. Ele ficou lá. A montagem do filme, que ele vem? como a gente falou, a montagem do filme... 7 horas. A montagem do filme é toda errada. É tosquíssimo, cara. Mas a versão estendida pode diminuir os erros ou não. Pô, mas essa cena, por exemplo... Isso não tem como Só se remontarem. Ficou abaixo de 1 bilhão, infelizmente. Como eu disse, o primeiro super-herói, os maiores ícones da DC e de super-herói. Quando você pensa super-herói, Batman e Superman. E eles fizeram o que fizeram, não conseguiram chegar a 1 bilhão. É um filme que, como experiência sensorial, funciona razoavelmente. É divertidinho ver eles juntos e tal. Mas o todo, quando você para pra pensar... É muito problemático. E esse filme, infelizmente, foi uma oportunidade perdida, sim. Ok, agora, mudando de assunto, vamos pro Capitão América Guerra Civil. Um filme que realmente surpreendeu todo mundo. Olha, um filme bem construído pra um filme de super-herói. Eu não esperava, ainda mais eu tava acreditando naquela maldição de terceiro filme que sempre acaba sendo ruim. Ele superou até esse filme. Esse filme é bom, é claro. Excelente, mas o Guerra Civil é bom. As cenas são bem construídas. É claro, você tem que ver o filme. E você não pode falar assim, não tá igual HQ. Não, cara. Filme é filme, HQ é HQ. Você não pode chegar assim, eu quero ver uma coisa igual, porque, porra, tu vai ver algo que você já espera. Você tem que ver algo inesperado. Com certeza, É o que Guerra Civil faz. Sim, um dos... Pra quem não gostou, o problema foi o seguinte, que ela ficou vendo o filme esperando ver o Guerra Civil. O quadrinho. Mas não é isso, cara. Você não vai lá. É porque é lógico que a Marvel vai aproveitar o nome, ela ganha muito mais com isso. Lógico que ela vai aproveitar o nome. Porque a ideia, mais ou menos, é a mesma. Segura aqui. E só que você não pode ir lá pensando, eu vou ver a mesma coisa. Porque não tem nem graça, cara. Você vai ver o que você já viu. Eles não fizeram isso. Eles conseguiram trazer uma história totalmente nova, intrigante, todo mundo gostou, assim, conseguiu um bom dinheiro e com a história extremamente bem desenvolvida. Pra mim, os irmãos Russo mostraram que tem lugar na Marvel, eles mostraram que podem fazer filme na Marvel, eles conseguiram se estabelecer, diferente do Zack Snyder, que é o segundo filme deles na Marvel e foi o segundo filme do Zack Snyder na DC, e eles conseguiram se fixar. Terceiro. Do Zack Snyder, que teve o Watchmen. Mas o Watchmen não conta, eu tô falando da cronologia. E eles mostraram que a Marvel ainda pode ter muito tempo de vida no cinema. E isso foi assim, o que eu mais gostei. E falar lógico do Homem-Aranha, que foi uma coisa assim, que me surpreendeu muito, porque eu realmente não esperava que a Marvel conseguisse fazer um Homem-Aranha tão bom. Eles conseguiram botar os elementos certos nele, aquele cara garoto, com aquelas piadinhas. Eu gostei muito. É o dos quadrinhos, é o mais fiel aos quadrinhos, com Peter Parker e como Homem-Aranha. Uma coisa que eu quero acrescentar é que, diferente do Batman vs Superman, eles não perderam tempo mostrando uma origem da história do tio Ben e tudo. Ele já te induz a isso. E também, todo mundo já tá cansado de saber, claro. É uma síntese muito bem feita, eu acho, cara. Cara, então, o que mais me agradou no Capitão América Guerra Civil é o seguinte. Primeiro que eu fui ver o filme esperando que fosse ser
Mais um Vingadores 2, mais ou menos. Um filme que não se arrisca muito e tal. Primeiro, eu acho que é um filme de super-herói com mais personalidade do que os demais. Ele realmente não tem muita semelhança a HQ, mas ele consegue trazer umas alusões visuais interessantes, como dá pra ver, tem uma cena igualzinha a isso aqui. E, assim, eu acho que como filme, ele funciona muitíssimo bem. Primeiro, os melhores filmes da Marvel pra mim eram Capitão América 2 e Vingadores 1. Guerra Civil conseguiu juntar o que tinha de melhor nos dois filmes. A ação é muito bem filmada, tem muito movimento de câmera e muito corte, mas ainda assim você entende o que está acontecendo por causa da mise-en-scène bem feita. E pra mim, por exemplo, eu achei a coisa que eu mais gostei no Guerra Civil foi que cada um dos personagens, até o vilão, tem motivações compreensíveis. É um filme, e por exemplo, o vilão do filme, assim, é o vilão do filme, não é um vilão que quer destruir o mundo, nem nada assim, é um vilão que... E é isso que é sensacional no filme, que muita gente não gostou, que estragou com o personagem, esquece o personagem. Cara, o Zemo nem era tão foda assim. Uma coisa que também o Barão Zemo só fez duas coisas na Marvel de importância. Fez o Capitão América ficar congelado e criou os Thunderbolts. O resto, ele é só um vilãozinho. Porra, mas você pensa, só duas coisas importantes. Capitão América ficar congelado. Porra, é o Capitão América ficar congelado. E isso, de você ficar achando que é problema ter mudado o personagem foi sensacional. Foi totalmente diferente de qualquer vilão de super-herói. Super-herói, com objetivos grandiosos, que acabam sendo ridículos, igual o Lex Luthor do Batman vs Superman. O próprio Ultron, né? O próprio Ultron. Ele conseguiu fazer um negócio simples que você falou, caralho. Porra. Nesse sentido, até o filme, eu confesso que ele até... Uma coisa que me agradou demais nesse filme é que, primeiro, ele consegue ser sério. Eu tô dando uma alfinetada no filme, mas eu não quero citar nome porque eu não quero polêmica. Não quero ataque de fanboys. Cara, esse filme ele consegue ser sério sem investir em uma fotografia hiper sombria, que você não entende, que só prejudica e cansa. E ele consegue dosar a seriedade com um humor muito pontual. As piadas funcionam todas muito, muito bem. Pra mim, esse filme é o filme da Marvel que é mais interessante. O Tony Stark, por exemplo, não é mais do mesmo. Como foi o grande problema do Homem de Ferro 2 e 3. Com certeza. Que o Tony Stark ele era muito mais do mesmo. Nesse filme eles conseguiram... Ele muda. Pô, o cara fazendo o que ele faz o ano inteiro. Lógico que alguma coisa acontecer pra ele mudar. Ele nem ia ser igual, ele nem ia ser a mesma pessoa a vida inteira, mais cara. O playboyzinho. Lógico que não, ele ia mudar de personalidade, não é aquele playboyzinho, exatamente. Vou só completar uma coisa que muita gente tá esquecendo, que é esse filme. Eu não vou entrar no mérito de quem é o protagonista no filme, mas querendo ou não, esse filme é um filme da trilogia Capitão América. O título do filme é Capitão América. Sim. E muita coisa que as pessoas não estão percebendo é que o filme ele também funciona muito bem para fechar a trilogia como uma trilogia. Por exemplo, remetendo ao primeiro filme, ao repetir uma frase, ao fazer uma alusão, uma rima visual ao finalzinho do Capitão América 2 com uma cena que envolve um afogamento, sem spoilers. E ele, pra mim, ele funciona como fechamento de um ciclo, digamos assim. E foi, talvez, o primeiro filme. Eu acho o X-Men 3 não acho tão ruim assim, mas o Capitão América 3... Percebam, ele conseguiu quebrar a maldição do terceiro filme dentro dos filmes de super-herói. Agora nós vamos pra parte que vai atrair os dislikes aqui. Bruninho, vamos lá. Pois é, minha relação com Capitão América 3, Guerra Civil, é meio mista. Porque eu gostei e não gostei do filme ao mesmo tempo. Eu achei algumas motivações um tanto fracas. Por exemplo, a do Homem de Ferro. Algumas coisas aconteceram muito rápidas, algumas outras coisas foram muito simples, como a grande guerra civil é uma treta no aeroporto. Isso me incomodou um pouco. Cara, mas é aquele negócio que eu falei. Pra quem vai no filme esperando ver guerra civil... vai achar isso, é o que eu falei, cara. E a mesma coisa, e a questão do Visão ser robô, eu acho que ele conseguiu representar como o robô ficaria naquela situação. Ele fica com aquelas dúvidas dele, como é que se comporta o humano, aquela relação dele com o Feiticeiro Escarlate, bem legal, que ele começa a pensar na questão
de relacionamento, que ele prova que ele pode ser humano. A proposta é essa, né? Você vê, eu acho que as piadas envolvendo Visão, elas primeiro, elas funcionam como piadas, fazem rir, e elas também desenvolvem o personagem. Sim, com certeza. Aí que tá. O Visão, cara, é um personagem que eu acho que tem muito futuro dentro da Marvel. Cara. Ele de pullover remeteu a uma HQ Por do enquanto, Roy né? Thomas. Do se não Roy me engano. Thomas. Exatamente. Por enquanto que tá vindo Guerra Infinita. É, ele vai Guerra morrer. Infinita. Eu gostei das piadas, o ritmo do filme foi até ok, apesar de ter algumas coisas que tinham acontecido um tanto rápidas demais. Por exemplo, o Pantera Negra aconteceu um pouco rápido demais. Não teve a grande cena do Homem-Aranha te revelando identidade secreta, não teve. Gente, Não, cara, mas eu acho que isso não teria como aparecer. É, porque a gente precisa desenvolver o Homem-Aranha. Você queria. Porque isso, apesar de Guerra Civil ser uma puta história, o HQ, isso foi a maior cagada que a Marvel fez. É verdade. Porque pra justificar o porquê do Homem-Aranha, que eles viram que não teria como você fazer um Homem-Aranha e todo mundo sabe a identidade dele, porque aquele não é o Homem-Aranha. Por isso que eu acho que isso não é um ponto negativo do filme, sim um ponto positivo. Porque não tem como você trabalhar no cinema com um Homem-Aranha, que todo mundo sabe a identidade dele. Porra, isso não é o Homem-Aranha que a gente quer. É verdade. Sim, eu entendo. Talvez eu tenha ido pra esse filme com uma expectativa um pouco alta demais e me decepcionei. Por isso que eu me surpreendi, por exemplo. Eu tava com expectativa baixíssima, porque eu já tinha cansado do filme da Marvel Eu também. e esse realmente me surpreendeu. E outra coisa, só pra encerrar, filmes como X-Men Apocalipse e o Batman Superman, etc., eles têm um problema, o Homem de Aço, na verdade, eles têm um problema que é tratar de forma casual o fato de que milhões de pessoas morreram numa batalha final. Com certeza. O Capitão América Guerra Civil ele consegue ser divertido e ao mesmo tempo ser consequente. Você ter peso dramático nas ações que eles enfrentam. E você vê, o clímax do filme, a batalha final, nem é uma batalha final tão grandiosa quanto a do aeroporto, mas ela funciona mais ainda por conta do investimento emocional que a gente tem com os personagens. Sim. Então, Então, é isso. finalizamos? Finalizando, o Deadpool foi muito bom, Batman vs Superman foi fraco, Guerra Civil foi excelente, com discordâncias, e X-Men Apocalipse não precisa nem comentar. Vamos finalizando o vídeo aqui. E eu já vou avisando, a gente tá começando o canal agora, pra você curtir, compartilhar e olhar a gente nas nossas redes sociais e entrar no site do Guedes. O hqhd.blogspot.com. Tem umas críticas bem legais. Eu escrevo sobre um monte de filme, Hardcore Henry, que nem saiu no Brasil, os filmes de super-heróis todos. Às vezes até eu escrevi uma análise completa do Cavaleiro das Trevas e tal. E, bom, pra finalizar, acessem o site lá, dê uma força. E aqui no canal no YouTube a gente vai tentar fazer uns curtas às vezes, vamos fazer uns vlogs, a gente pede, dê like no vídeo, se não gostou, dê dislike também, se à vontade, comenta pelo amor de Deus, certeza. a gente conversa com os fãs, os haters também, e inscreva-se no canal. Abraço, hein? Valeu. Valeu.